Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Facuri e hoje a gente vai falar o que realmente importa para Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Colossenses 2, de 20 a 23 diz: Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras como essas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exibirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Aqui Paulo está falando de ascetismo, né? Mas eu vejo muito dentro de muitas igrejas pessoas preocupadas com coisas que parecem certas e que em alguns casos são certas, mas que na maioria das vezes acabam se tornando coisas extremamente fúteis. E a tendência é que quando essas coisas que parecem certas são muito importantes dentro de uma igreja, o que acaba acontecendo, a grande tendência é que as coisas mais importantes acabam não sendo tão importantes assim. E eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Que, por exemplo, é o jeito das pessoas se vestirem. É lógico que é errado você não se preocupar com o que você está vestindo e acabar causando alguns problemas para outras pessoas. Por exemplo, uma mulher que se vista de uma maneira muito chamativa, né, de uma maneira que ela vai chamar muita atenção para o corpo dela, ela pode acabar causando problemas para outras famílias. De repente um homem fica olhando para ela e daí acaba aquela mulher ficando com ciúme, brigando com ele. Então esse é o tipo de coisa que a gente deve pensar na hora que a gente está se vestindo, porque a gente não deve querer causar confusão para outras famílias. Só que o que eu vejo muito acontecendo é que esse tipo de coisa acaba virando uma coisa tão importante dentro das igrejas, ou seja, o que a pessoa vai vestir, que muitas vezes isso acaba sendo uma religiosidade e as pessoas estão só preocupadas com isso. Isso tem a sua importância? Sem dúvida nenhuma. É importante você não colocar lá um Buda decorando a tua casa? É. Mas, gente, isso nem de longe deve ser a coisa mais importante da tua vida. A coisa mais importante da tua vida é fazer a vontade de Deus e procurar abençoar as pessoas. Então falar de uma maneira gentil, procurar fazer coisas boas por elas e não ficar julgando as pessoas. Porque o que muitas vezes acontece é que a roupa é tão importante, mas é tão importante dentro de uma igreja, que tudo que acaba acontecendo é que se chega alguém que está vestindo alguma roupa que não está de acordo com os usos e costumes da igreja, todo mundo olha e só julga. Ninguém mais tem tempo para amar aquela pessoa. Olha o que diz Gálatas 4:3. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Ou seja, quais são os poderes espirituais que dominam o mundo? São as coisas endemoniadas. E ele não está falando antes de nós nos convertermos. Ele está falando antes de nós sermos adultos espirituais. Ou seja, na sua infância espiritual, você ainda está muito fútil, muito ligado nessas coisinhas. Eu vejo que isso acontece muito. O problema é que muitas vezes tem muita igreja que as pessoas já não deveriam ser mais crianças espirituais. Às vezes a pessoa está lá há 20 anos convertida e ainda está se pegando nesse tipinho de coisa. Isso muitas vezes porque aquele é o costume da igreja. E isso não é legal. Isso, na verdade, você está tirando a importância de coisas muito importantes e está dando muita importância para coisas que não valem quase nada para Deus. Porque muitas vezes a pessoa se vestiu de uma determinada maneira, não porque ela queria chamar atenção, mas porque ela estava distraída. Ela deve fazer isso? Não, a gente deve prestar atenção mesmo, porque muitas vezes você causa a maior confusão numa família. Mas mesmo assim,
Muitas vezes as pessoas querem só julgar e não estão nem aí com o coração das pessoas. E estão só querendo julgar, julgar, julgar e acabam tratando mal e acabam nem podendo amar aquela pessoa. Porque ela está tão julgando, ela está com aquele coração de julgamento que ela não consegue amar. A gente deve sempre ter em mente a parábola do bom samaritano, porque ele não fazia parte, né? Lá ele não era um judeu, ele era um samaritano que era meio rejeitado pelos judeus, mas ele estava com o coração no lugar certo. Ele viu lá uma pessoa que estava precisando de ajuda e ajudou. Era só isso que ele queria fazer. Vale também a gente lembrar que o diabo vai adorar te distrair com coisas fúteis, com coisas de pouca importância, para que as coisas de muita importância você nem perceba, nem ligue, você não perceba que elas estão acontecendo. E as coisas de muita importância são as coisas ligadas a Deus, o amor verdadeiro. Olha o que diz 2 Coríntios 4,18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Quando a gente para priorizar as coisas, a gente não faz esse tipo de besteira. Mas muitas vezes você não para usar o teu cérebro mesmo, né? Você está lá dentro da igreja, ouvindo, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquele outro. Mas aí quando vai ver, tem um monte de gente dentro da igreja que está morrendo de raiva de um, que está falando mal do outro, que não está nem aí para ajudar ninguém, só olha para o próprio umbigo. Não é essa a vontade de Deus. Daí quando você vai ver, passaram-se 20 anos, a pessoa se converteu, mas na verdade a vida dela continua praticamente a mesma ou a mesma. O coração dela não mudou e na verdade tudo que ela fez foi trocar de religião. Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.